E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus, Jesus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, o qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Como eu disse, nós começamos na segunda-feira passada, começou essa série de discipulados, são 12 segunda-feiras, e todas as segundas-feiras, essas 12 segundas-feiras, eu vou falar a respeito de um discípulo que Jesus convocou, dentre todos os discípulos que ele tinha, que Jesus convocou para o ministério, a vocação ministerial. E na segunda-feira passada, eu falei sobre o primeiro discípulo, chamado Natanael. Todo mundo estava aqui segunda-feira passada, né? Eu falei sobre Natanael. E hoje eu quero falar do segundo discípulo. Hoje eu vou falar sobre Mateus. Glória a Deus. E por isso eu queria que vocês abrissem em Mateus capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 9 até o 13. Mateus capítulo 9, do versículo 9 até o 13. Glória a Deus. Diz assim, a partir do verso 9: E Jesus, passando adiante ali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e lhe disse: segue. E ele, levantando-se, seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e assentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, lhes disse: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Eu queria que, sentado do jeito que você está, você curvasse a sua cabeça para a gente fazer uma breve oração antes de eu iniciar a palavra. Bendito és tu, eterno nosso Deus, porque o Senhor é Rei de todo o universo, a sua palavra dura para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja tudo que o Senhor faz, meu Pai. Meu Deus, nós colocamos a nossa vida aqui diante do Senhor. Meu Deus, que através dessa palavra de instrução, desse discipulado, meu Deus, que o Senhor não venha falar aquilo que a gente quer ouvir, mas que o Senhor possa falar aquilo que a gente precisa ouvir, uma palavra de instrução. Eu sei que todos que estão aqui não vão sair do mesmo jeito que chegou. Eu tenho certeza que vai sair daqui melhor, diferentes, aprendizado, meu Pai, aprendendo, meu Pai, um pouco mais do Senhor. Então, Senhor, nós abrimos o nosso coração, meu Deus, para receber a preciosa semente que é a palavra do Senhor. Meu Deus, eu te faço essa oração e já te agradeço em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Irmãos, a história de Mateus começa da seguinte forma. Um pouco antes, Jesus ele estava em uma cidade chamada Gadara, que é uma das 10 cidades romanas, chamada Decápolis, né? Deca é 10, Lopes cidades, são as 10 cidades romanas que estavam dentro do território de Israel, que a gente conhece só uma delas, que é Gadara. Depois que Jesus sai de Gadara, que ele vai para Cafarnaum, que segundo Mateus, segundo Lucas, no capítulo 6, Jesus passa a noite orando. E como eu disse da outra vez, Jesus ele escolhe, por escolha dele, ele escolhe 12 discípulos. Tinha uma multidão de pessoas, tinha uma multidão de discípulos, e dentro desses discípulos Jesus escolhe 12. Desses 12 discípulos foram escolhas dele. Ele quis escolher os 12 discípulos a seguirem. Dali ele sai, passa em Gadara. Tem a história daquele homem endemoniado que Jesus liberta. Que Jesus não só liberta, mas Jesus restaura a vida espiritual dele, depois a vida física dele. Porque Jesus sempre faz assim. Ele sempre vai primeiro trabalhar e vai tratar a nossa vida espiritual primeiro, para depois tratar a nossa vida física. Quando ele sai dali, que ele liberta aquele homem, a Bíblia diz que ele vai para Cafarnaum, e ele está dentro de uma casa, Jesus, com os discípulos, os 12 que ele escolheu. Ele está dentro de uma casa, pregando, ensinando a palavra. E a Bíblia diz que vieram pessoas e desceram um paralítico na maca. Quando desceu, Jesus se compadeceu daquele homem, teve compaixão, olhou para ele e falou assim: perdoados estão os seus pecados. A Bíblia diz que os fariseus que estavam ali começaram a pensar. Eles não falaram nada, eles começaram a pensar com eles mesmos, dizendo: isso é blasfemo. E a Bíblia diz que Jesus, conhecendo os pensamentos, como conhece os pensamentos do coração, Jesus olha para aqueles homens e diz assim: olha, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados, ou levante e anda? Para que saibais que o Filho do Homem não tem só poder para perdoar pecado, mas para dizer levante e anda. Ele vira para o homem e fala assim: levanta, toma sua cama, vai para sua casa. Porque todas as vezes que Jesus vai curar a nossa vida, primeiro ele vai curar a vida espiritual. Tudo que Deus vai fazer na nossa vida, primeiro ele começa no mundo espiritual, depois no mundo físico. E Jesus ele vem caminhando com os discípulos, e a história diz que quando ele chega em Cafarnaum, a Bíblia diz que tinha um homem que era publicano. Ele se chamava, no livro de Lucas, de Marcos, Levi, que depois passou a se chamar Mateus. Ele estava sentado, a Bíblia diz que ele estava sentado na alfândega, na coletoria de impostos. E Mateus já tinha ouvido falar da fama de Jesus. Mateus aqui, ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus. E ele tinha uma expectativa, porque ele já tinha ouvido falar da fama, dos milagres e tudo, só que ele ainda não tinha visto pessoalmente Jesus. Então, imagina a expectativa de Mateus, porque Mateus, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia a palavra de Deus muito bem, porque Mateus, ele cita o Antigo Testamento 99 vezes, mais do que Lucas, Marcos e João junto. Ele conhecia perfeitamente a palavra de Deus. Mas ele era publicano. Publicano era um judeu que se apostatou, que rejeitou, que abraçou a proposta do Império Romano, dos inimigos, dos opressores do povo judeu. Quando Jesus está passando, ele tem uma expectativa, porque sempre quando Jesus passa, algo acontece. Hoje você está aqui e eu tenho certeza absoluta que você não saiu da sua casa para você perder tempo aqui.
você saiu da sua casa com uma expectativa. Porque culto é onde as expectativas se encontram. O culto só é culto porque as nossas expectativas se encontram com a expectativa de Deus. Porque a gente veio para cá, não foi para perder tempo, a gente veio para cá na expectativa de aprender e de receber algo da parte de Deus. Então, da mesma forma que a gente tem uma expectativa a respeito de Deus, Deus também tem uma expectativa a nosso respeito. Então, quando a gente está no culto, o culto é isso, é onde as expectativas se encontram. E Mateus, ele vê que Jesus está chegando e ele tem aquela expectativa, né? E agora? E Jesus vai passando, a Bíblia diz que Jesus vai passando, e em Lucas, no capítulo 6, no versículo 27, a Bíblia diz que Jesus viu Mateus e achou. Viu e achou. Ele olhou para Mateus, viu ele sentado, e a Bíblia diz que ele não parou. A Bíblia não diz que ele parou. Jesus olhou para aquele homem e Jesus já conheceu quem ele poderia ser na obra de Deus. Ele viu que aquele homem era um publicano. E publicano, naquela época, era uma pessoa rejeitada pelo povo judeu. Deixa eu te explicar aqui historicamente em relação aos publicanos. Por que chegou nesse nível? Por que Mateus chegou a ser publicano? Depois de Malaquias, a Bíblia diz que a história diz que existia um tempo chamado intertestamentário, entre testamentos, um período interbíblico que durou 400 anos. Foi o período do silêncio de Deus, que durou 400 anos. Nesses 400 anos, muita coisa aconteceu no mundo, no planeta. Muitas revoluções aconteceram. E nesse período, Deus permitiu um homem ser levantado na terra. No dia 20 de julho do ano 356 a.C., nasceu um homem chamado Alexandre, que depois veio a ser chamado de o Grande. Depois que o pai dele morre, ele assume o trono com 16 anos. A história diz que esse homem foi o maior estrategista, o maior guerreiro, o maior general e o maior conquistador que o mundo já ouviu falar. A estratégia de conquista que ele tinha era diferente dos povos que antecederam, os persas, medo-persas, os babilônicos, os caldeus. Esses grupos, essas nações, quando eles invadiam, quando eles conquistavam a terra, eles matavam a língua, a cultura e a fé. Eles impunham a língua deles para as pessoas falarem. Elas não podiam falar outra língua a não ser, por exemplo, babilônico, os caldeus. Não poderiam falar outro idioma. Então, e não poderia adorar outro Deus a não ser o deles. Então, além deles matarem os valentes, matarem todas as pessoas, eles matavam a cultura, a língua e a fé. E nenhuma nação sobrevive se não tiver língua, cultura e fé. Por isso que muitas nações ao longo do tempo acabaram por causa dos conquistadores. Mas Alexandre, ele pensou diferente. Ele falou assim: nós vamos conquistar, mas nós não vamos matar o povo. Nós vamos deixar eles terem o Deus deles, nós vamos deixar eles terem a cultura deles, nós vamos deixar eles terem a língua deles. Nós não vamos matar ninguém. A gente vai fazer diferente. Nós vamos cobrar imposto. E nessa conversinha, Alexandre conquistou o mundo inteiro. Foi o maior general, o maior conquistador do mundo inteiro. Mas Alexandre morreu cedo. Com 30 anos ele morre. A história diz que quando ele morreu, pastor, ele pediu para ser enterrado com as mãos para fora do caixão. Sabe por quê? Pergunta por quê? Por quê? Porque ele diz assim: a mensagem que eu quero passar é o seguinte: eu ganhei o mundo inteiro, mas não estou levando nada. Essa foi a mensagem de Alexandre, quando ele pede para ser enterrado com as mãos para fora.
A mensagem dele era essa: eu ganhei o mundo inteiro, mas não estou levando nada. Então, ele estabeleceu uma regra, uma lei. Depois que ele morre, o reino dele é dividido, os generais deles começam a cada um por si, e o reino dele divide. Mas eles continuaram a filosofia de Alexandre o Grande, o que? Cobrando imposto. Então, quando o Império Romano, que era o maior império na época, nos dias de Jesus, ele comandava todas as cidades. Então as pessoas eram oprimidas e obrigadas a fazer o que eles queriam. Então uma pessoa que não tinha tanta, uma pessoa que era mais tendenciosa, principalmente com dinheiro, principalmente com corrupção, a pessoa, ela se dedicava a isso, ela abandonava a fé dela por causa de dinheiro. Foi isso que aconteceu com Mateus. Mateus era um publicano, cobrador de imposto. Judeu, cobrador de imposto. E na época de Jesus existiam 4 vertentes teológicas, 4 etnias teológicas. Eu vou falar bem resumido para vocês entenderem o que eu vou explicar a respeito. Eu estou explicando detalhe por detalhe. Na época de Jesus existiam 4 vertentes teológicas, 4 grupos teológicos. Vou falar dos menores como dos maiores. O menor deles eram os essênios. Os essênios eram judeus profundamente ligados às Escrituras. Eles abriram mão de viver em sociedade, de viver em comunidade e se dedicaram a escrever, copiar texto sagrado, afastado, no deserto, em caverna. Esses eram os essênios. O segundo grupo pequeno eram os zelotes. Os zelotes eram sindicalistas, era um grupo de judeus profundamente ligado também à política. Inclusive foi um desses, em determinado momento, que iria aclamar Jesus rei, e Jesus falou assim: ó, o meu reino não é desse mundo. O outro grupo é os saduceus. Os saduceus eram judeus que eram muito parecidos com o fariseu. Porque hoje quando a gente fala que alguém é fariseu, a gente fala assim num sentido pejorativo, um sentido de acusação. Os fariseus acreditavam no Messias, acreditavam em anjos e demônios, acreditavam que Jesus poderia ressuscitar. Só que os saduceus não acreditavam em demônio. Os saduceus não acreditavam no juízo final. Os saduceus não acreditavam que a pessoa poderia ressuscitar. Então tudo que os fariseus acreditavam, os saduceus não acreditavam. Então, quando a gente fala, às vezes, chama alguém de fariseu, alguma coisa, a gente se parece muito, porque quem acredita que Jesus é o Messias? Quem acredita que existe ressurreição? Quem acredita que Deus vai julgar o mundo no grande tribunal? Os fariseus também. Então, lá no fundo, a gente se parece muito com o fariseu. Naquela época, Jesus passa e fala para Mateus assim: segue. Mateus simplesmente levanta e segue. Eu quero pegar o gancho do que eu falei segunda-feira passada, porque Deus, ele usa as coisas loucas, né, para confundir as sábias. Jesus, ele gosta de pegar pessoas improváveis, pessoas que ninguém dá nada. Eu até ouso falar assim, pessoas que são rejeitadas por todo mundo, porque Mateus era rejeitado. E a Bíblia diz que no meio dos discípulos tinha um Simão que era zelote. Zelote era um sindicalista. Zelote era um grupo de judeus que eles eram inimigos dos publicanos. Eles eram inimigos do Império Romano. Então eles odiavam os publicanos, porque os publicanos eram judeu que virou as costas para o povo dele para se abraçar a proposta dos romanos. Porque para eles acreditavam assim: não, o soldado romano, eles são assim porque eles são pagãos mesmo, eles nasceram assim, tudo. Então a gente até entende, mas o judeu que traiu o seu povo, agora ser um publicano, então para ele, para os zelotes, isso era inadmissível. Mas Jesus chama Mateus
e coloca ele para andar junto com o zelote. Eu acho impressionante a beleza da escolha de Jesus. Jesus pega duas pessoas, pastor, que não sentaria na mesma mesa, para andar lado a lado. Porque Jesus fala assim: eu manifesto o meu poder assim. Eu pego pessoas que não gostam uma da outra, que não têm a mesma opinião que uma da outra, e põe para andar junto. Você quer ver um? Coloca em Atos capítulo 1, verso 13. Vamos começar a ler a Bíblia. Eu acho lindo demais Jesus. Atos capítulo 1, verso 13. Jesus, ele coloca duas pessoas para andar lado a lado. Pessoas que nem se conversam. Pessoas que não se falavam, porque era inimigo. Atos capítulo 3 diz assim: e entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu, que era Natanael, e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelote, e Judas, irmão de Tiago. Olha o verso 14. O que ele estava fazendo? E todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres de Maria e Jesus, com seus irmãos. Irmã, estavam juntos orando. Essa é a beleza da graça de Deus. Quando ela escolhe pessoas, Jesus chama pessoas. Essa é a proposta. Jesus fala assim: você quer andar comigo? Então, você quer andar comigo? O que importa não é aquilo que eu posso te dar, o que importa é a minha presença. Glória a Deus. Jesus, ele escolhe pessoas para andar junto, e ele coloca um Simão e um zelote. A Bíblia diz que eles estavam unanimemente em oração, no mesmo lugar, todo mundo orando. Eu imagino que Mateus deve ter chegado em Simão, dado um toque e falado assim: Simão, você quer um cafezinho? Alguma coisa? Porque quando a gente entende a proposta de Deus, as diferenças ficam de lado. Quando a gente entende o propósito de Deus, as diferenças ficam de lado. Eu gosto dessa maneira de Jesus tratar, porque teve uma vez que o irmão chegou em mim e falou: pastor, o que o senhor acha? O senhor gosta de calvinismo, de arminianismo? E eu falei: irmão, eu gosto de Bíblia. Falou: não, mas o senhor tem as referências de Bíblia, de Calvino, de Armínio? Eu falei: sim, tem, irmão. Falei: então, me explica, pastor, porque o senhor é calvinista? O senhor é arminiano? Eu falei assim: eu sou biblista. Falei: mas o senhor tem uma referência, o senhor gosta muito de Josué Brandão, que é um arminiano puro. E o senhor também gosta do reverendo Hernando Dias Lopes, que é um calvinista puro. Eu falei: pois é. Porque quando a gente entende a proposta de Deus, as diferenças teológicas, as diferenças de opiniões, a gente deixa de lado. Não interessa se ele é calvinista, se ele é arminiano. Quando a gente entende a proposta do reino de Deus, a gente não importa com isso, porque a gente entende. Eu entendi isso. Por quê? Eu entendi que eu não posso mudar ninguém, e ninguém também tem o poder de mudar. O que vai mudar nós é a proposta de andar com o Mestre. Essa é a proposta. A proposta de quando eu decido andar com o Mestre, essa proposta é que vai mudar a minha vida, que vai fazer eu enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então, quando eu entendo isso, eu deixo as diferenças de lado. Esses dias, acho que foi na terça-feira, eu estava trabalhando, e eu trabalho fazendo entregas, né, de mercadorias, e eu entrei num salão para entregar uma mercadoria, e tinha uma moça que estava sentada com o marido,
E ela falando, né, perguntando onde é que a gente morava. Eu estava com outro rapaz que estava junto comigo, falou assim, onde é que a gente morava. E tudo, ele falou, ele é pastor. Ela falou, eu cheguei aqui com meu marido, já tem 2 anos, mas eu ainda estou procurando uma igreja. Ele falou, ele é pastor. Aí ela pegou e falou, o senhor é pastor? É onde? Eu falei assim, lá em Setúbal. Sou auxiliar numa igreja lá. Pastor Pombal. Nossa, que bom, o dia que eu for lá, eu vou lá. Eu falei, tudo bem. Aí ela pegou e falou assim, mas eu vou muito na videira. Eu gosto da videira, eu gosto da Batista. O senhor já pregou na igreja Batista? Eu falei, irmã, eu já preguei na igreja Batista, já preguei na igreja presbiteriana, já preguei na Assembleia de Deus, na Pentecostal, na do Pandeiro, na Sem Pandeiro, na que marcha, na que deixa de marchar. Eu já preguei em várias vezes, eu entro e saio. Porque quando eu entendo a proposta do reino de Deus, essas diferenças não faz sentido para mim. Eu quero o reino de Deus. Eu estou igual aqueles anciãos pastores que jogam coroa no chão e não está nem aí com título, com nada disso. Eu quero Deus. Eu quero aprender mais de Deus. Então, irmãos, os publicanos eram pessoas que eram odiadas pelos judeus. Os publicanos eram pessoas que, para eles, eram consideradas escória da sociedade, pessoa rejeitada pela sociedade. Pra você ter uma ideia, o tanto que os publicanos eram rejeitados pelo judeu, que quando o judeu ia pagar um imposto, naquela época o valor era 1 dracma, que correspondia a um dia de trabalho. Quando eles iam pagar, eles levavam o dinheiro contado. Porque eles falavam que a volta, o troco do publicano era imundo. Eles não aceitavam. Em Mateus, no capítulo 21, verso 32, eles comparam os publicanos com meretrizes, com prostituta. Eles comparavam eles com prostituta. Porque eles entendiam que eles faziam tudo aquilo por causa do dinheiro. E era verdade, a corrupção começou aí. Quando os publicanos iam cobrar imposto, eles eram muito corruptos. E a história diz que os publicanos eram pessoas da alta sociedade, eram pessoas que tinham muito dinheiro. Existiam 2 classes de publicanos. A primeira chamava Gabai. Gabai era a classe de publicano que cobrava o imposto oficial, era o imposto sobre a propriedade. Nesse, eles não conseguiam superfaturar. Mas existia uma segunda classe, que eram os morres. Morres eram publicanos, coletores de impostos, e eles cobravam imposto em cima do trânsito de mercadorias, no setor portuário de Cafarnaum. E quem que estava no setor portuário de Cafarnaum? Mateus. Mateus era um desses. Mateus era um publicano, era um morres, que ele cobrava imposto dos pecadores. Ele ficava próximo, ao Mar da Galileia, e ele cobrava pelo trânsito, das mercadorias, peixe, comida, que entrava e saía. E quando ele cobrava, ele superfaturava. Porque ele cobrava, por exemplo, o Império Romano estipulava um valor. Quando dava aquele valor, o que passava daquilo, ele colocava no bolso. Porque ele cobrava em cima daquilo que o Império Romano queria. Então eles começavam a superfaturar. Porque a história diz que o historiador Charles Windom, ele fala que os publicanos, eles tinham um privilégio na sociedade. Eles poderiam isentar pessoas de dar o imposto por troca. Por exemplo, o pastor Pombal tem uma mercearia, tem uma padaria. Então eles isentavam ele de imposto, mas ele pagava com leite, com pão, com comida. E aí o publicano pegava aquele material e vendia com a outra pessoa que trabalhava num segmento diferente. Então ele fazia dinheiro. Ele era muito rico. Ele ficava fazendo dinheiro. Eram pessoas que inclusive viviam em casas luxuosas. Eles viviam em casas luxuosas. E Mateus era um desses que ficava sentado. O trabalho dele era digno. Ele tinha dinheiro. A Bíblia fala que ele estava sentado, tranquilo. Só que tinha uma outra classe também, que eram os morreiros, mas eram os grandes morreiros. Grandes morreiros eram o quê? Era coletor de impostos
mas é aquele que contratava pessoas para poder cobrar os impostos para o Império Romano. Então ele terceirizava. Quer ver um desses? Zaqueu. Zaqueu era um desses. Zaqueu era baixinho, pequenininho, mas era cheio de jagunço ao redor, que cobrava imposto para ele. Então, um deles era Zaqueu. Mateus, ele era um pequeno burguês, era um publicano, que cobrava imposto. Os publicanos, eles moravam em casas luxuosas, porque os historiadores dizem que as grandes casas que tinha eram dos homens de autoridade e as outras eram dos publicanos. Então eram pessoas que tinham dinheiro, eram pessoas que tinham muito crédito na sociedade. E tem uma mensagem que diz assim, que quando Jesus passou, que ele chamou Mateus, a Bíblia diz que ele deixa tudo. Eu estou dizendo que Mateus deixou tudo. A Bíblia diz que ele largou, se levantou e saiu. Ele deixou tudo, mas ele não está quebrado, não. Ele tinha casa, ele tinha dinheiro. A mulher dele não abandonou ele, não. Ele estava com o filho dele, não estava quebrado, não. Tinha muito dinheiro. Ele era cobrador de pescador. E o que me deixa mais admirado, você sabe o que é? Que ele cobrava os pescadores. E a Bíblia diz que no grupo dos discípulos de Jesus tinha um homem, pastor, esquentadinho, pescador. E Jesus pega e fala assim: Pedro, eu sei que ele já cobrou muito de você, eu sei que ele já tirou muita coisa de você, mas você tem que aprender uma coisa: para caminhar junto comigo, você tem que aprender a perdoar. Para caminhar comigo, você tem que aprender a perdoar. Se você não perdoar, não tem como você aprender a andar comigo, Pedro. E Jesus coloca Pedro junto do grupo também. E aí Mateus, ele sai e abandona tudo. Mateus sai e deixa tudo. Tem uma frase de um missionário americano, que ele tinha reunido pessoas, um missionário evangelista americano, que ele tinha reunido um grupo de pessoas, de alunos, de 50 alunos, para evangelizar índios, lá na Índia. E ele ia evangelizar. E aí a história diz que eles encontraram, e parece que teve lá uma confusão, e os índios não conheceram ele e matou todos eles. Ele escreve uma mensagem, ele escreve uma frase que eu anotei para falar para vocês, porque Mateus, ele deixou tudo. E falando, baseado nessa história de que Mateus fez isso, ele falou uma frase que diz assim, ó: não é tolo aquele que deixa o que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Vou repetir de novo. Não é tolo aquele que deixa o que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Porque a maior parte da nossa vida a gente fica tentando juntar coisas, segurar coisas, e no final de tudo não vai levar nada. Então o que ele está dizendo aqui? Que a gente tem que focar naquilo que a gente não pode perder, não naquilo que a gente tem que conseguir, mas naquilo que a gente já tem, que a gente não pode perder, ou naquilo que é oferecido para nós através de Deus, que a gente não pode perder. Naquela época, na época de Jesus, quando Jesus chega quando ele convoca Mateus, a Bíblia diz que, a Bíblia não é história, né? O Talmud diz, o Talmud é um livro de cultura judaica, é um livro que diz que em Cafarnaum não existia um coletor de imposto. Diz que tinha uma rua perto do porto, uma rua que ficava 110 pessoas sentadas nas mesas, cada um tinha uma mesa, 110 pessoas de um lado da rua e 110 pessoas do outro lado. Ou seja, todas as pessoas que saíam, as pessoas que chegavam, eles chegavam, pagavam o imposto e iam embora. É como se fosse uma loja do cidadão. A pessoa chega, paga, cada um tem uma banquinha, 110 de um lado, 110 de outro. E a Bíblia diz que Jesus chega e chama Mateus. Você sabe o que Jesus está dizendo com isso? Que o propósito de Deus é salvar todos, mas a vocação ministerial é só uma. Foi só uma. Jesus quer salvar todos, Deus quer salvar todos,
Mas a vocação ministerial é para quem Ele quer, é para quem Ele chama. Muitas vezes eu até frustro alguns irmãos. Teve irmão que chegou em mim uma vez e falou assim: pastor, eu queria fazer teologia, eu quero fazer seminário, porque eu quero ser um pastor, eu quero fazer isso, eu quero pregar, eu quero pregar igual o senhor e tudo, então eu quero fazer teologia. Eu falei assim: não, você está pensando errado. Eu não faço teologia para ser pastor, eu faço teologia porque eu sou pastor, eu já tenho vocação. Você quer ver uma coisa a respeito de vocação? Eu acredito, uma opinião pessoal minha, que uma pessoa que nasce com uma vocação é médico. Assim, no campo acadêmico, médico é uma pessoa que nasce com a vocação. Por quê? Porque se você for fazer o curso, você faz um curso de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, mas se você não gostar, você faz outro. Agora, em medicina, você tem que estudar de 6 a 8 horas por dia, tem que abrir mão de muita coisa, tem que sacrificar muita coisa. Então quem não tem vocação desiste. Então eu entendo que a vocação é para quem Deus escolhe, é para quem Deus chama. Ele quer salvar todo mundo, mas aqui Ele mostrou, tinha 220 pessoas, mas Ele chamou só um. Ele vira para Mateus e fala assim: ó, segue-me. Esse seguir aqui, no grego, quer dizer akolotel. Akolotel, a ideia grega de akolotel é de um pai que está na praia, e o pai pisa na areia da praia e ele faz uma marca com o pé. Então a ideia grega é de um pai que pisa na areia e o filho dele vem atrás e pisa na mesma pegada do pai. O que Jesus está falando para Mateus é o seguinte: Mateus, pisa onde eu piso. Se você pisar onde eu piso, você não cai. Se você pisar onde eu piso, nenhuma praga chega na sua casa. Se você pisar onde eu piso, você não tropeça. Se você pisar onde eu piso, você vai chegar onde eu quero que você chegue. Essa é a palavra seguir. A ideia aqui de seguir é essa: onde eu pisar, você pisa. Onde eu pisar, você pisa. Tem muitas pessoas que confundem Mateus, achando que Mateus é irmão de Tiago. Porque em algumas versões na Bíblia fala que, por exemplo, em Lucas chama de Levi. E em Lucas no capítulo 5, no verso 27, a Bíblia chama ele de Levi, filho de Alfeu. Você quer ver uma coisa? Marcos, vai lá em Marcos capítulo 2, versículo 14, para vocês entenderem a diferença. Tem muita gente que confunde isso, acha que Mateus é irmão de Tiago, não tem nada a ver. Eu vou explicar por quê. Olha lá. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria ou coletoria ou alfândega, é a mesma coisa. E disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Aqui, não, volta lá no 14. Aqui é a única vez que vai aparecer Levi, filho de Alfeu. Depois disso aqui, ele já passa a se chamar Mateus. Você quer ver? Vai lá no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. E a André, a Filipe, a Bartolomeu, aqui, Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Zelote. Aqui já não fala mais Levi. Levi foi a única vez, foi no capítulo 2. Foi a única vez que chamou Levi, filho de Alfeu. Agora Tiago, todas as vezes que você vê a palavra Tiago, vai estar associado com o filho de Alfeu. Alfeu não é o pai. Alfeu em língua hebraica quer dizer mudança. Ou seja, Mateus teve uma mudança na vida dele. E Tiago, todas as vezes tem mudança. Isso aqui fala da classe de duas pessoas. Tem pessoas que mudam de uma vez só.
E tem pessoas que tem que mudar todo dia. Tem pessoas que mudam de uma vez só, mas tem outras que tem que passar no processo de mudar todo dia. Então Tiago, ele passou por um processo de mudança, ele passa por um processo de mudança todos os dias. Essa é a grande questão. Em Lucas, coloca lá no capítulo 5 de Lucas, versículo 28. Já vou caminhar para o final aqui. Lucas capítulo 5, versículo 28. Olha o que acontece. Depois que Jesus chama Mateus. 28. E ele deixando tudo. Quando a Bíblia fala tudo, é tudo mesmo. E ele deixando tudo. Deixa eu ler aqui. E ele deixando tudo, levantou-se e o seguiu. 29. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Aqui quando a Bíblia fala de outros, é outros pecadores, é outras pessoas. É outras pessoas relacionadas a essa parte de pecador. Mateus largou tudo. E tudo é tudo mesmo. Largou casa, largou patrimônio, largou tudo. Mateus, ele largou tudo. E só quem tem recurso pode dar um banquete para Jesus, para pecador. Só quem tem dinheiro pode fazer isso. E por que Jesus salvou Mateus? Por que Jesus escolheu Mateus? Porque ele considerava que Mateus era o único capaz de ser uma isca para Jesus poder pegar os pecadores. Porque Mateus era um publicano, e Jesus chama no meio de todos os publicanos que conhece a palavra de Deus, que está andando com o mestre, e que vai ser a oportunidade de Jesus se apresentar para todos aqueles que ele conhece. Você está entendendo? Às vezes você quer que Deus te use, o Senhor me usa, aí quando Deus vai te usar, você fala, nossa, mas assim? É assim que Deus usa. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Os historiadores dizem que Mateus não era simplesmente um coletor de imposto, simplesmente um funcionário público, porque o serviço dele era como se fosse um funcionário público, era um serviço digno, ele estava sentado, ele trabalhava sentado. E os historiadores dizem que Mateus era um homem acima da média, porque a pessoa, para ser publicano, ele não tinha que simplesmente querer, ele tinha que ter habilidade, ele tinha que ser uma pessoa que conhecia a respeito de contabilidade, de conta, era um cara que era inteligente, era um cara que era proativo, era um cara que ele teria que mostrar algum destaque em relação aos outros, para ele poder conseguir aquele emprego, porque era um emprego que dava muito dinheiro, que girava muito dinheiro. Então não é para qualquer um, é só para aqueles que se destacam mesmo, para conseguir fazer isso. Mateus, ele escreve a genealogia de Jesus. Olha só, como que Deus, ele pega as coisas loucas para confundir as sábias. Jesus escolhe um homem que é rejeitado, que ninguém queria ele do lado, e põe ele para escrever o livro do nome dele, para os judeus passar o resto da vida lendo, sabendo que ele é a pessoa que sabe exatamente a genealogia de Jesus e sabe muito bem do que ele está falando. Parece que Jesus às vezes faz as coisas de pirraça assim, né? Para confrontar mesmo. Fala assim, eu pego um cara que vocês não dá nada, eu pego uma pessoa que vocês rejeitaram, que a vista de vocês não teria futuro nenhum. Eu coloco vocês para ler o livro dele todo dia, pro resto da vida. Vocês sabem que ele que conhece a genealogia de Jesus todinha. Igual eu falei, ele escreveu 99 vezes. Ele se referiu 99 vezes ao Antigo Testamento. Nem Lucas, nem Marcos, nem João fez isso, porque ele conhecia e sabia muito bem do que ele está falando. Ele conhecia a genealogia de Jesus todinha. Um dos motivos que fez ele querer seguir Jesus, que eu penso, era a consciência. Porque se tem uma coisa que Deus deixou para o homem, que é muito importante, chama-se consciência.
Porque todos os dias que Mateus deitava na cama, que ele via o que ele fazia, que ele estava contra o povo dele, a nação que Deus escolheu, e ele se virou contra, todos os dias ele dormia com a consciência dele pesada. Porque você pode fazer tudo certo durante o dia. Se você fizer errado, quando chegar de noite a sua consciência vai te acusar. Você pode mostrar para as pessoas lá fora que você é bom, que você é respeitador, que você é uma pessoa educada, que você é um homem de Deus. Mostrar para as pessoas que são crentes que você é crente é muito fácil. Mostrar para as pessoas aqui da igreja que eu sou um pastor, mostrar para as pessoas aqui da igreja que eu sou um homem de Deus, isso é muito fácil. Você mostra que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus lá na sua casa, quando ninguém te vê. Você mostra que você é um homem ou uma mulher de Deus quando você está no banheiro sozinho, quando você está no celular sozinho, quando você está na televisão sozinho. Aí que você mostra que você é um homem ou uma mulher de Deus. Isso fala de caráter. Então, às vezes as pessoas confundem muito esse chamado, essa situação em relação a isso. Mateus, ele morre na Etiópia, esfaqueado. Ele morre esfaqueado e Mateus, ele deixa todos os recursos que ele tem para fazer um banquete para Jesus. Depois, futuramente ele morre na Etiópia, mas antes, quando ele faz um banquete, só para mostrar para vocês, ele faz um banquete para Jesus pregar. Ele chama todas as pessoas para Jesus pregar, para Jesus converter todos aqueles judeus que estavam lá. Mateus, ele teve coragem de deixar toda a vaidade que ele tinha, todo o dinheiro que ele tinha, para seguir Jesus. E eu pergunto para você, você teria coragem de deixar a sua vaidade, de deixar aquilo que te prende, para você seguir de verdade a Jesus? Porque Mateus aqui, o que prendia ele, o que era aquela mesa, que a gente pode chamar de pecado, porque ele cobrava imposto indevido, ele defraudava as pessoas, ele cobrava imposto em cima de imposto. Então ele, de todos os jeitos, ele roubava as pessoas. Isso era o que prendia ele. O que prendia ele naquela mesa era isso. Era esse pecado, que a gente pode dizer que é esse pecado. Então eu te digo o seguinte: o que é que te prende? O que é que está impedindo você de dar um passo a mais? Nós só lemos esse livro de Mateus porque um dia, quando Jesus chama Mateus, ele teve a decisão de se levantar e falar assim: eu quero mais de Jesus, eu quero conhecer mais Jesus, eu quero conhecer, eu quero andar mais com Ele, eu quero conhecer de verdade, eu quero ser o evangelista que Ele quer que eu seja. Isso só aconteceu porque ele tomou essa decisão de se levantar. Que a Bíblia fala aqui que ele se levantou. Ele se levantou para andar com Cristo. E a gente pode citar outras pessoas. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus, Mateus andou com Deus, os discípulos andaram com Deus. Quando a gente entende essa proposta do reino de Deus, quando a gente entende esse chamado, esse privilégio que é poder falar do amor de Deus, que é poder aprender mais do Senhor, quando você entende isso, não é você, não é Deus que vai andar com você, é você que vai andar com Deus. O segredo é esse. Quando você entende essa proposta, não é Deus que anda com você, é você que anda com Deus. Porque quando você anda com Deus, quem determina para onde vai é Ele. Quem determina o que vai fazer é Ele. Então eu queria deixar essa mensagem a respeito de Mateus, esse discípulo que depois veio a ser apóstolo, que seguiu Jesus e que foi um homem abençoado, e graças à decisão dele, hoje nós temos o livro de Mateus, que conta toda a genealogia de Jesus, conta toda a história de Jesus, para que a gente pudesse aprender um pouco mais a respeito dele. Se ele não tivesse tomado essa decisão de se levantar e agir em direção a Jesus, talvez a gente teria uma outra história aqui, ou às vezes até não estaríamos aqui hoje. Amém? Quero agradecer essa oportunidade. Pedir a igreja para ficar